Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco no mês de abril. Iniciando pelo mercado americano, no mês de abril, o Comitê de Política Monetária, FONC, do Banco Central, retirou o termo paciente do comunicado, e sinalizou que os próximos passos irão depender da evolução do mercado de trabalho e do comportamento da inflação. Outro destaque da economia americana no mês de abril foi o resultado do crescimento do primeiro trimestre de 2015, que veio muito abaixo do que o mercado esperava. Isso, de certa forma, até dificulta um pouco a decisão do Banco Central no aperto monetário. Mas essa desaceleração, até além do que o mercado está prevendo, boa parte pode ser explicada até por fatores climáticos. O clima adverso desse primeiro trimestre acabou prejudicando até o fechamento de alguns portos, e isso acabou prejudicando o crescimento da economia americana. Em contrapartida, os fundamentos que sustentam ainda a demanda continuam robustos. O consumo das famílias continua forte, sustentado até pelo crescimento da renda real. Nós verificamos uma elevada taxa de poupança e uma melhora consistente na confiança do consumidor. Além disso, as condições financeiras e monetárias seguem bastante folgadas, as famílias estão menos alavancadas, com mais recursos, estão mais ricas, e os bancos estão bem capitalizados. O mercado de trabalho segue melhorando. Indo para a zona do euro, abril foi mais um mês de indefinição sobre a questão da dívida grega. Não houve acordo em relação ao pagamento das parcelas restantes do programa de resgate. A pressão deve continuar no mês de maio. O mês de maio é um mês importante, onde vence uma parcela significativa do FMI, e também deve continuar a pressão para os próximos meses para um acordo entre os credores. Do ponto de vista dos indicadores de atividade, o desempenho foi moderado. Os indicadores de atividade apresentaram uma leve desaceleração. Por outro lado, a produção industrial apresentou uma leve melhora, subiu de menos 0,3 em março para 1,1 em abril, e com relação aos indicadores de confiança, continuam ainda na trajetória de crescimento. Indo para o mercado chinês, em mais uma ação para conter a desaceleração da economia, o Banco Central decidiu promover um forte corte nos depósitos compulsórios que os bancos comerciais precisam deixar no Banco Central do país. A medida foi anunciada após o resultado do PIB, que veio com um crescimento de 7% anualizado do primeiro tri de 2015, se comparado com o mesmo período do ano anterior, foi 7,3%. É a menor expansão em 6 anos da economia chinesa. O Banco Central cortou a exigência nessa proporção de 1 ponto percentual apenas em outra ocasião, no auge da crise global em novembro de 2008. Isso sinaliza claramente que a China entrou num ciclo de afrouxamento monetário agressivo. Por último, falando do cenário local, vale destacar que a implementação dos ajustes macroeconômicos necessários para a manutenção do grau de investimentos vem se consolidando lentamente. Os preços de diversos ativos, como risco país, taxa de câmbio, bolsa de valores, passaram a refletir um cenário não tão pessimista como verificado no início do ano. Entretanto, o cenário para frente ainda é desafiador. Os últimos dados divulgados mostram uma retração disseminada, o declínio da atividade é generalizado, o mercado de trabalho vem sentindo os efeitos da atividade fraca, o desemprego vem mantendo tendência de alta e os salários vêm desacelerando. Em relação à inflação, os ajustes de preços relativos ao câmbio e administrados continuam pressionando a inflação. Até abril, o IPCA de 12 meses acumulou uma alta de 8,17%, quase 2 pontos percentuais acima do topo da banda, da tolerância de meta, que é 6,5%. E, ao mesmo tempo, os dados recentes apresentam uma contração nos mais diversos setores da atividade econômica. É um cenário desafiador para o Banco Central, no qual, no mês de abril, ele elevou novamente a taxa Selic em 50 pontos base para 13,25 ao ano. No mês de abril, os investimentos do Plano BD alcançaram um retorno de 1,34%, e contra uma meta de 1,14%. O estado veio acima da meta atuarial. O destaque positivo foi o segmento de renda fixa, com retorno de 1,46%, e o segmento de multimercado com 1,39%. No ano, o total de investimentos apresentou retorno de 5,98%, contra uma meta atuarial de 6,77%. Essa diferença deve-se ao deslocamento do indexador, que remunera os ativos de renda fixa, que é o IPCA, em relação ao indexador da meta atuarial INPC. O que nós vimos nesse ano de 2015 é uma elevação do INPC em relação ao IPCA de quase 0,4%. A tendência é que isso deva
deve encostar, e o INPC deve encostar no IPCA nos próximos meses, e a gente deve fechar o ano, né, com os dois indexadores muito próximos. Os investimentos do Plano CV no mês de abril obtiveram um retorno de 1,44%, contra uma meta de 1,14%. No ano, o total dos investimentos do Plano CV apresenta um retorno de 6,46%, né, acima da meta atuarial de 6,38%. O destaque positivo foi o segmento de renda fixa, né, no mês, com um retorno de 1,44%, né, e os investimentos estruturados, né, que obtiveram um excelente retorno de 3,18%.